Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, a partir de agora, com essa nossa mudança para uso da plataforma Google Classroom, ou Google Sala de Aula, como alguns conhecem, eu também vou utilizar gravações de vídeos de slides, ou seja, eu vou apresentar o slide e explicar esse slide para vocês, para facilitar a vida daqueles que no horário da aula não estão disponíveis, não estão online por algum motivo, seja lá por qual for. Muitos não estão online quando a gente está enviando os conteúdos no WhatsApp, o que de certa forma é até normal, porque mesmo estando matriculado no horário matutino, mas o aluno sabendo que não está havendo aula, pode ser que ele tenha arrumado um emprego, pode ser que ele tenha outras atividades, enfim. E aí, por esse motivo, ele não consegue assistir à aula. Nós já estamos montando também, né, uma forma de ministrar as aulas por videoconferência. E nesse formato também eu acredito que a frequência não vai ser de toda a turma, por esses motivos que acabei de expor e outros que eu até possa desconhecer. Por esse motivo, eu estarei gravando slides com conteúdos de vocês, com conteúdo bimestral de vocês, para postar na plataforma para que vocês assistam o slide no momento que for propício a vocês, ou seja, quando tiverem o tempo adequado, e que a partir do próprio slide desenvolvam as atividades que valerão nota para o nosso bimestre, né, para o nosso ciclo, que é o último ciclo do ano. Porque houve uma mudança aí na formatação dos bimestres, né, por assim dizer, da educação do estado de Goiás. Nós agora temos no ensino médio os chamados ciclos. Esses ciclos são trimestrais, né? E nós estamos no último ciclo do ano de 2020. Mesmo com aulas remotas, estamos aí com essa modalidade do ensino médio, beleza? Então, a partir de agora, a gente vai ter esses dois formatos. Aulas com slides, né? Gravadas para vocês com as explicações do que o slide traz, apresenta, e esses vídeos serão postados no Google Classroom, no qual vocês terão acesso através do código da sala de cada turma, tá bom? É uma plataforma, como vários já comentaram comigo no WhatsApp, é uma plataforma curiosamente muito boa, né? A Google está de parabéns por ter criado essa ferramenta tão versátil, tão dinâmica, tão boa, pedagogicamente falando, né? Para o nosso uso, beleza? Então, nosso assunto desse início de ciclo é a origem das espécies, introdução à teoria da evolução. Tá legal? Vamos lá. Ah, o processo pelo qual os seres vivos se diversificam ao longo do tempo, né? Tem a ver, claro, com o processo de adaptação. Lamarck já dizia, Charles Darwin veio para corroborar, né, ou seja, para concordar, que a sobrevivência ou a subsistência das espécies de seres vivos na Terra estão diretamente ligadas ao fato de se adaptarem. Se não conseguirem se adaptar, esses seres eles entram em extinção. Como nós já tivemos extinções, inclusive, dos gigantes, né, os dinossauros, por algum motivo, seja por chuvas de meteoros ou por outro fator, eles vieram à extinção, ok? Pode ser que não tenham conseguido sobreviver à Terra a partir daquela chuva de meteoros, que tornou a Terra é, um cenário totalmente diferente daquele que eles tinham antes do evento acontecer. E essa mudança no cenário da Terra para os dinossauros, após a tal, né, tão conhecida teoria da chuva de meteoros que veio e dizimou esses seres, pode ser que aqueles que sobreviveram, se sobreviveu algum, não tenham conseguido se adaptar e continuar vivendo nesse planeta após as mudanças que aconteceram, ok? Então, a evolução está diretamente ligada à capacidade de adaptação que o ser vivo possui. Se ele não possuir essa capacidade, ele vai à extinção, beleza? Então, nós temos uma diversidade de vida gigantesca em algumas partes do mundo, como a Amazônia, não só a Amazônia brasileira, mas toda a Amazônia, né? Porque somente 60% da Amazônia, de toda a Amazônia, está no Brasil. Os outros 40% ocupam áreas de outros países da América do Sul, como a Venezuela, Colômbia, né?
e por aí vai, ok? Então a biodiversidade da Amazônia é a maior do mundo, mas nós temos Bornéu, que é uma ilha na África, que apresenta uma biodiversidade proporcionalmente incrível, porque é uma ilha muito pequena, com uma quantidade de vida e uma diversidade de vida extremamente abundante e grande, ok? As, as, as classificações dos seres vivos que vocês viram no ensino médio, que é a classificação biológica, né, trazida por Linneu, Carl von Linné, né, o chamado, aportuguesado Linneu, é, essa classificação, o conhecimento dos seres vivos, das características dos seres vivos, foi possível através das semelhanças anatômicas, né? Então nós temos aí, por exemplo, esse slide apresentando as semelhanças entre a pata dianteira de um cavalo, né, a asa de um morcego, a nadadeira de uma baleia e o braço humano com a mão, né? Então nós vemos aí que tanto a pata de um cavalo, a pata dianteira de um cavalo, quanto as asas ou a asa de um morcego e a barbatana de uma baleia têm semelhanças anatômicas muito parecidas. Ou seja, a nadadeira, né, de uma baleia, ela é uma mão. Esse ser, segundo as teorias evolucionistas científicas, né, baseadas em fatos científicos, essa parte do corpo desse animal, que não é um peixe, né? Todos vocês sabem, quem não sabe ou não lembra agora vai relembrar, a baleia não é um peixe, é um mamífero que migrou para a água em algum momento da evolução e lá ficou, ok? Tanto porque ah, biologicamente os mamíferos têm que ter não só a capacidade ou o hábito de se alimentarem do leite das suas mães, através do peito, né, das mamas, mas também uma das características fundamentais de um mamífero é possuir pelos. E se você olhar uma baleia de perto, você vai ver que ela é a sua pele, né, é repleta de pelos, tá bom? E a nadadeira de uma baleia, ela é exatamente uma mão. Observem a semelhança, obviamente não é igual, né? É só uma semelhança, é algo que se parece muito. Percebam que todo o conjunto da nadadeira da baleia tem o húmero, tem a una, tem o rádio, igual ao braço humano. Olhem aqui onde está o cursor agora. Né? Em azul nós temos o rádio, né? Em azul nós temos o rádio na nadadeira da baleia. Em rosa nós temos a una, em rosa, na nadadeira, também a una. Aqui meio em bege nós temos o húmero. No humano nós temos o húmero também. E as outras partes da nadadeira são todas as partes que formam a mão, tá bom? No cavalo, da mesma forma, vejam, a pata de um cavalo tem o húmero, tem a una, obviamente é diferente, né? A conformação desse órgão ou desse osso no cavalo ela é diferente por conta da própria anatomia da pata de um cavalo, mas olha lá, todas as partes da pata de um cavalo seguem exatamente a mesma, a mesma sequência, né, de ossos que formam a mão humana e a nadadeira da baleia. E da mesma forma, você pode observar a asa de um morcego, que tem húmero, tem rádio, tem una, né? A una é um dos ossos do nosso braço, ok? O húmero é o nosso, digamos, é o osso mais longo do nosso braço e é o osso de suporte que liga a escápula, né? Aqui nós temos as falanges, né, que são os ossos dos dedos, e o metacarpo, aliás, o tarso é do pé, né? E você tem então na asa de morcego uma semelhança muito grande com o braço humano, com a pata de um cavalo e com a nadadeira de uma baleia. Essas características, essas semelhanças, foram estudadas tanto por Jean-Baptiste Lamarck quanto por Charles Darwin e outros cientistas ao longo da história, ok? Aqui nós temos as semelhanças embrionárias ou embriológicas. Um peixe, vejam as semelhanças, ok? Então aqui nós temos um estágio larval, uma forma larval, beleza? Um peixe, a salamandra, que é um tipo de réptil, né? Um réptil muito mais aquático do que terrestre. A tartaruga, que é outro réptil. A galinha,
Isso aqui é o pintinho ainda no ovo, né? Na informação embrionária. O coelho, um mamífero, né? Já evoluímos para um mamífero, então saímos do peixe, fomos para dois répteis, ou répteis, né? Perdão. E fomos para uma ave, que é a galinha, e em seguida para um mamífero, que é o coelho, e o ser humano. Veja a semelhança, muito grande, não é? Então nós temos estágio larval. Já falei isso em aula de embriologia e reprodução humana. Nós, seres humanos, possuímos um estágio larval. Aqui já são imagens do desenvolvimento embrionário, ou seja, todos esses seres, tanto o peixe, quanto a salamandra, quanto a tartaruga, a galinha, o coelho e o ser humano, estão aqui em seus estágios larvais antes de se tornarem, no caso humano somente, né? Principalmente o ser humano, de se tornar um feto. Beleza? Então nós temos essas semelhanças com esses seres nesse estágio do nosso desenvolvimento ainda no útero de nossas mães. Tá bom? As semelhanças gênicas ou genéticas são muito curiosas, olha só. Hoje em dia, eu já dei isso em sala de aula, já fiz esse tipo de comentário, né? Hoje em dia, não há um professor que se atreva ou que, né, perca seu tempo dizendo para os alunos que nós viemos dos macacos, né? Mas por que nós temos por que há uma ligação entre nós e esses seres, né? Os símios, algumas espécies de símios, como eles são, o grupo no qual eles são classificados. É porque nós temos semelhanças gênicas ou semelhanças genéticas. Quando se faz um exame de DNA de um chimpanzé e compara com o DNA de um ser humano, as semelhanças gênicas, ou seja, de cromossomos, é de 96% do total de 100. É muito, né? É muito, é muito, é muito. Mas nós nunca fomos macacos. Né? Eu já disse em aulas de evolução e aula de hereditariedade e tudo mais, que a única possibilidade de um ser na Terra se transformar em outro ser está no filme Avatar. Fora disso não é possível. Ou seja, é uma ficção, né, galera? Não tem como um ser se transformar em outro. O ser nasce ele mesmo, ele evolui, ele sofre mutações, mas ele continua sendo ele mesmo. Mas há semelhanças na genética de nossa com os chimpanzés, os bonobos, que são um tipo de macaco muito parecido com os chimpanzés que vivem no sul da África, com os gorilas e os orangotangos, ok? Orangotangos, perdão. Então nós temos uma semelhança de genes, de cromossomos, de DNA muito grande com esses animais, o que nos faz ser parentes biológicos deles, mas não espécies que evoluíram a partir deles. Nós somos o que somos e eles são o que são, e simples assim. Beleza? Não há essa possibilidade de nós termos sido macacos um dia e nos tornados seres humanos, tá bom? Uma espécie não vira outra espécie, tá bom? Só em ficção científica. Seres humanos e minhoca compartilham 50% dos genes. Olha que curioso, né? Um anelídeo, né, que vive submerso na Terra, no solo do planeta, tem função biológica em seus ecossistemas fundamentais, proporcionam condições de vida para várias outras espécies de seres vivos, nos servem de várias formas, né, mesmo sendo nós nos achando no topo da cadeia alimentar, nós dependemos das minhocas para muita coisa, e elas compartilham conosco alguns genes, algumas características cromossômicas ou genéticas que chegam a 50% quando se faz um exame de DNA desse ser em comparação com o nosso, ok? Humanos e algumas bactérias, tá bom? Porque nós temos milhares de espécies de bactérias na Terra. Nós temos 223 genes iguais. É pouco com relação à bactéria, porque são bilhões de genes, né, para formar um indivíduo. Mas veja que uma bactéria que em 99% dos casos é um ser unicelular, simples e não evoluído, né? Assim, do ponto de vista comparativo com outras espécies de seres vivos da Terra, ainda assim nós compartilhamos características genéticas com esses organismos, as bactérias, que chegam a 223 itens, né? Os seres humanos e os chimpanzés, com a evolução, em 2009 foi feito um novo estudo e nós compartilhamos 99,4% de genes iguais, olha isso, né?
E aqui, ó, está havendo uma alteração, né? Porque nós evoluímos e eles também. Beleza, gente? Porque eles evoluem o tempo todo, assim como nós. Essa característica, galera, é biológica. Eles não têm a parte cognitiva, a parte racional que nós temos. Embora já testados e já mostrados em documentários, em vários tipos de programas por aí, e até em livros, eles, sendo eles muito inteligentes, eles não são iguais a nós e provavelmente nunca serão, tá bom? Porque tem um filme aí, Planeta dos Macacos, o novo, né? É uma trilogia, já teve três filmes já, três sequências, né? Ou duas sequências após o primeiro. Esses seres evoluíram muito. Nos filmes eles chegam a ser humanos, né? Porque eles têm a capacidade de pensar, de sentir raiva, ódio, de planejar vingança, né? De arquitetar um plano maligno contra os seres humanos. Mas isso não é característica levada em conta quando se trata do aspecto biológico, tá? Esses 99,4% dos genes é algo biológico, não tem a ver com o fato de que eles um dia vão se tornar iguais a nós, tá bom? Isso não é possível. Bom, aqui nós vamos relembrar um pouco do segundo ano, né? Isso também foi dado no sétimo ano, acredito eu que alguns de vocês devam lembrar alguma coisa sobre isso, apesar de fazer muito tempo, mas com relação ao ano passado vocês devem se lembrar. Carl von Linné, um sueco, né, cientista sueco, nascido em 1707, em 1750 mais ou menos, ele divulga um livro, o Systema Naturae, que é Sistema Natural, né? É o nome em latim do livro que ele escreveu a respeito do que ele acreditava ser uma forma de classificar os seres vivos. E ele cria a taxonomia. A palavra taxo significa classificar e nomia por nome, né? Classificar por nome, ok? Essa foi a criação dele. Geração espontânea, nós temos uma ligação aí com ele também, e o fixismo. O fixismo, geração espontânea é uma teoria de que a vida surge do inanimado, né? De que a vida pode surgir de qualquer coisa. Uma rocha, um fragmento de rocha que é uma pedra, pode dar origem a um ser vivo. Isso já foi derrubado, né? Isso aqui é mesmo que a teoria da abiogênese. Lembram? Então, a teoria da abiogênese era a teoria que acreditava que a vida surgia do inanimado, daquilo que não tem vida. Beleza? Na peste negra da Europa, os ratos surgiam de debaixo das roupas sujas jogadas na rua, né? A Europa era muito suja, era imunda, na verdade. E aí os ratos apareciam debaixo das roupas, surgiam de debaixo das roupas sujas. E aí os cientistas daquela época, alguns, né, acreditavam que os seres vivos estavam surgindo da roupa suja, imagina. Então acreditava que a vida surgia espontaneamente daquilo que não tem vida. O fixismo é uma teoria que acredita, só relembrando, tá, gente? Não sei se, eu acredito que vocês já viram sobre isso, mas o fixismo é a teoria que acredita que Deus criou tudo, a gente não duvida, tá? A biologia, a ciência não duvida que há um criador para tudo, mas essa teoria aqui acredita que tudo que Deus criou continua como ele criou até hoje, que não houve mudança, não houve mutação, não houve nenhuma alteração, nem física, nem biológica, nem genética, nada. Ou seja, é uma teoria que não tem mais fundamento porque a olho nu até a gente pode perceber as alterações que os seres vivos, incluindo nós, sofreu ao longo da história evolutiva, tá bom? Então a teoria do fixismo não derruba a crença, né? Ou o conhecimento ou o preceito de que tudo foi criado por Deus, absolutamente não derruba, mas não é cabível essa teoria porque se foi Deus que criou, e eu acredito, e muitos acreditam que foi, ele criou, mas ele não criou fixo. Ele criou dando possibilidade, deixando livre a vida para que a vida se modifique a partir da necessidade que ela sofre de se modificar. Beleza? Tem que modificar, porque o ambiente muda e o ser, para se adaptar a essa mudança ambiental, tem que mudar também. Beleza? E os estudos dos fósseis, né, uma área da paleontologia, ela analisa esse fóssil aqui, é uma trilobita, galera. É de um ser que se acredita ter surgido há cerca de
mais ou menos 2,9 bilhões de anos atrás. É um dos primeiros seres vivos pluricelulares que acredita-se ter surgido ou ter aparecido na Terra. Ou melhor, ter evoluído a partir de uma estrutura biológica mais simplificada, ou mais simples, né? Esse fóssil foi encontrado em jazidas de argila em uma lagoa na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. É uma porção de água gigantesca onde se encontram os maiores fósseis de vida pré-histórica no nosso planeta, ok? Esse ser chama-se trilobita e é uma estrutura já bastante complexa no aspecto celular e que apresenta um endoesqueleto, né, que é um esqueleto interno, já bem evoluído e que, quando datada pelo carbono 14, apresentou mais ou menos 2,9 bilhões de anos. Então é um ser que surgiu lá na origem das espécies, ok? Aqui nós temos alguns dinossauros, né? Esse aqui é o alado, né? A gente vê as estruturas parecidas com a asa de um morcego, o pterodáctilo, né? Pterodátilo. Aqui nós temos um esqueleto parecido com um escorpião, veja a cauda, né? Aqui a vértebra dele dando a ideia de um escorpião pré-histórico, obviamente, né? Aqui nós temos um crânio de um hominídeo, ok? Aqui de um símio, de um macaco, e um hominídeo muito semelhante, muito parecido com o ser humano antigo, né? Aqui nós temos Jean-Baptiste Lamarck, é um dos pioneiros da formulação da teoria biológica. Ele já falava que ele criou, né, a lei da adaptação ao meio, ou seja, o ser tem que se adaptar ao meio, não ao meio que se adapta ao ser, beleza? A lei do uso-desuso, Lamarck acreditava que uma parte do corpo do ser vivo que é usada vai sempre evoluir. A parte que não for utilizada vai entrar em desuso e ela vai atrofiar e deixar de ter finalidade, de ter função. Isso acontece com ossos que são vestigiais, nós chamamos de ossos vestigiais. Nós temos um em particular, temos outros, né? Mas nós temos um que é o osso sacro, que fica na parte do nosso cóccix, né? Ou seja, na ponta final da nossa coluna vertebral. Esse osso ele está presente em todos os animais caudados da Terra, ou seja, todos os animais que têm cauda. Quer dizer que tivemos cauda um dia, professor? Já tivemos um rabo, né? Pois é, ninguém nunca disse isso, né? Nunca precisou, né? Como diz aí o ditado popular. Nunca precisou dizer que o homem já teve cauda, porque a cauda tem função. E será que o homem precisou dessa cauda um dia? Não há evidências que provem isso, tá bom? Nem o fóssil, nem do hominídeo mais pré-histórico, né? Que no momento é a Lucy, que foi encontrada na África, né? Que pode derrubar a teoria de que o Australopithecus é o primeiro hominídeo da Terra. É provável que a Lucy, a ossada encontrada na África, diga à ciência e à humanidade que os Australopithecus não são os primeiros hominídeos da Terra, e sim uma outra espécie que está sendo estudada, tá bom? Já tem uns 4 anos ou mais que a Lucy foi encontrada, e isso demora mesmo, isso pode levar 20 anos para que surja uma nova teoria. Ou seja, o osso sacro em nós não indica que nós tivemos uma cauda, mas indica que poderíamos ter tido e por isso ele surgiu em nós. Ele é um aspecto biológico vestigial, é um vestígio de algo que pode ter acontecido, que poderia ter acontecido, tá bom? Porque quando nós pegamos todos os animais que têm cauda, nós observamos o mesmo osso com uma semelhança anatômica e de aparência gigantescamente grande, né? Essa palavra nem existe, mas é só para vocês terem uma ideia. E aí, isso dá ideia para a ciência de que nós temos essas partes do corpo que, por algum motivo, em algum momento, deixamos de usar e por isso atrofiou, passou a não ter mais utilidade, ok? A herança dos caracteres adquiridos, Lamarck acreditava que a girafa um dia cresceu muito seu pescoço, era a fascinação dele, viu? Foi objeto de fascinação de estudos de Lamarck, e ele acreditava que a girafa um dia adquiriu o pescoço grande e isso passou para muitos, tá? As teorias de Lamarck nem todas foram pautadas na ciência ou foram corroboradas pela ciência posterior, ou seja,
pelos cientistas que vieram após ele. Por quê? Porque ele queria dizer, por exemplo, pessoal, que quando um homem vai para a academia, né, e malha, 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 tipo Dwayne Johnson, né, o The Rock. O cara malha, 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 fica patola, né, fica parrudo, grandão, e aí ele vai, tem lá a relação com a mulher dele, engravida a mulher dele, o filhinho dele nasce, ele já nasce musculosinho, né? Isso não é possível, absolutamente. Então, as características adquiridas, e aí, ó, o Dwayne Johnson, ele não era patolão, grandão, igual ele é hoje, certo? Diz ele que é só músculo, né? Que nunca tomou nada e tomara que não, né? Então, ele não nasceu daquele jeito. Ele tem desenvolvido isso com muito exercício, ele tem adquirido esses caracteres. Ele vai passar isso para o filho dele? Não, ele vai ter filhos saudáveis a partir da vida saudável que ele tem. Mas passar para o filho dele os músculos que ele possui, absolutamente não, né, gente? Então, o lamarquismo traz aí para a gente a ideia de que as mudanças ocorridas no meio, né, trazem a necessidade de adaptação. Para isso, os indivíduos sofreriam modificações para poderem sobreviver às condições novas, né, dos ambientes em que eles habitam, ok? Então, mudanças ambientais provocam necessidade de adaptação e essas modificações ou essa adaptação promove modificações nos indivíduos. É automático, tá? O ambiente muda, tem-se que se adaptar a essa mudança e essa adaptação exige modificações nos indivíduos, biológica, anatômica, física e etc. O meio provoca mudanças dirigidas nos indivíduos, visando o quê? Adaptação, beleza? É o meio quem faz, é o meio quem muda e força aqueles que nele estão a se mudarem também, ok? Aí temos o doutor Charles Darwin. Na verdade, o doutor não, porque o pai dele queria que ele fosse médico. E aos 22 anos ele largou a faculdade de medicina na Inglaterra porque o sonho dele, a paixão dele era a natureza. Ele queria ser naturalista, o termo biólogo não existia naquela época. E ele chegou ao pai dele, que era muito rico, né, muito influente até mesmo junto à monarquia inglesa daquela época, 1800, aí por volta de 1830, 31, ele chega para o pai dele e fala: pai, olha, eu sei que você vai ficar muito orgulhoso se eu virar um médico, mas eu não quero ser médico, eu quero ser naturalista. E aí o pai, com toda a influência que tinha, conseguiu para ele o navio Beagle, que é bem famoso, né? Aqui o navio Beagle foi o navio que o pai conseguiu com a monarquia inglesa, com a rainha da época, né? O reinado daquela época. E com esse barco ele fez a primeira expedição dele, durou 5 anos, né, ao redor das Ilhas Galápagos. Ele esteve no Brasil, né, arquipélago de Galápagos, ele esteve na Argentina, esteve na África, de 1831 a 1835, mais ou menos 5 anos, né, viagem de 5 anos para as Américas e para a Oceania, na Austrália, né, também passou por ilhas da África, como por exemplo Madagascar, que foi onde ele encontrou a mariposa esfinge, ok? Então ele encontrou os tentilhões, né, que apresentavam semelhanças entre si, mas com a forma do bico diferente. Por que isso gerou que tipo de curiosidade ou de teoria a partir para Charles Darwin? Vejam, aqui é o trajeto das viagens dele, né? Ele sai da Grã-Bretanha, que é a Inglaterra daquela época, né? Até hoje mas hoje é o Reino Unido, que nós chamamos, né? Daí ele vem para o Brasil, passa pela costa aqui mais ou menos de Recife, né? E vai até o final, até as Ilhas Malvinas e até a Argentina. Depois ele volta e vai para Madagascar, ele passa na ilha de Madagascar e vai para a Oceania, Austrália, Nova Zelândia, né? E volta aqui pelas Galápagos, né? Que é a parte pacífica, né? Da América do Sul, do Oceano Pacífico na América do Sul. E aí tem aí a Patagônia Argentina, onde ele faz sua pesquisa. O que Charles Darwin descobriu aqui, né? Aqui mais um pouco do mapa de trajeto de Charles Darwin. Ele encontrou esse pássaro, né? São tentilhões, e ele verificou que esse pássaro é o mesmo nas vários locais diferentes por onde ele passou. Então era a mesma espécie de pássaro. No entanto, em cada lugar onde ele via esses pássaros, ele
presenciou a diferença entre os bicos do pássaro. Então vejam, esse tentilhão tem esse formato de bico, esse tentilhão esse tem esse bico e esse outro bico. O que isso disse para Charles Darwin? O que ele teorizou e que até hoje é tido como verdade? É que o animal tem a, a ferramenta biológica adequada e necessária para o ambiente onde ele vive. Esse tentilhão usa esse bico para se alimentar daquilo que tem no local onde ele vive. Esse tentilhão usa esse bico diferente para o alimento que ele encontra onde ele vive, esse também e esse também. Então, eles têm o mesmo fruto para se alimentar em todos os lugares? Não tem, porque tem frutos que não prosperam, que não existem em determinadas regiões do mundo. Então, esse pássaro, que é a mesma espécie desse e desse, no local onde esse vive, o alimento que ele consegue para a sobrevivência, para se alimentar e sobreviver, precisa ser furado com esse tipo de bico e não com esse, não com esse e não com esse, para que ele consiga obter alimento e sobreviver. Não é curioso? Pois é. Essa descoberta ele fez em 1854, ele lança o livro, né, A Teoria da Evolução das Espécies, e o tentilhão, assim como outras curiosidades, foram trazidas nesse livro do Charles Darwin, ok? Que é o pai da biologia, tá bom? Então o darwinismo surge aí, dizendo que a cada geração morre grande número de indivíduos, muitos deles sem deixar descendentes. Isso acontece muito, até os dias de hoje. Os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem são os indivíduos adaptados. Então esses aqui, ó, que morrem sem deixar descendentes, são indivíduos que não se adaptaram ao ambiente onde eles estão. Os adaptados, né, é a tal da seleção natural, quem se adapta sobrevive. Beleza? E essa sobrevivência envolve, claro, reproduzirem-se, deixando seu DNA na face da Terra, né? Os indivíduos de populações diferentes entre si tendem a transmitir aos descendentes as características mais favoráveis, aquelas que dão resistência para continuarem naquele mesmo ambiente. Tá certo? Há mistura de espécies na natureza, professor? Não há. Naturalmente, uma espécie não cruza com outra. Acontecem acidentes? Acontecem, né? Tem o caso de uma tartaruga que surgiu, está sendo estudada até hoje, ela surgiu em 2018, né? Foi descoberta em 2018, e ela apresenta características da tartaruga de couro e da tartaruga verde, ambas marinhas, gigantescas, né? Então ela é uma híbrida, ou seja, uma fêmea, provavelmente uma fêmea de tartaruga verde cruzou com um macho de tartaruga de couro. Isso é um acidente biológico, tá bom? É uma aberração da natureza. Não acontece naturalmente. Algum fator ocorreu para que isso chegasse a acontecer, tá bom? Ela está sendo estudada para ver se ela terá a capacidade de se reproduzir e por aí vai. Princípios da seleção natural de Charles Darwin é que toda teoria ou toda a população tende a crescer em progressão geométrica. Ele diz também que as populações mantêm-se constantes ao longo do tempo devido ao alto índice de mortalidade. Então, assim, tem que mudar porque senão vai entrar em extinção, né? Essa constância ao longo do tempo pode ser fator, por exemplo, no aspecto humano, a África tem alto índice de mortalidade infantil, mas é uma população, é um povo que se mantém constante naquele lugar e se reproduzindo, mesmo com tantas mortes, né? As mortes lá, logo, logicamente, estão ligadas principalmente à fome, né? E às condições absurdas, absurdamente precárias de vida que aquelas pessoas têm, né? Os indivíduos de uma população apresentam variabilidade de características. Essa variabilidade garante a subsistência. Se virar clones, né, só cópias uns dos outros, vai à extinção. Então, eu nasci parecido com meu pai, mas eu não sou igual ao meu pai. Se eu fosse igual ao meu pai morresse de uma determinada doença, eu morreria da mesma. Então, eu tenho que ser diferente dele, mesmo que eu tenha algumas características dele, senão eu vou morrer do mesmo fator mortal que ele sofreu. Então, eu mutando, eu sendo variável, minha genética sendo variável ou variada, vai me capacitar não morrer do que ele morreu. Não é legal? Pois é. Os indivíduos com características vantajosas tendem a sobreviver e se reproduzir.
transmitindo seu DNA, né, suas características aos seus descendentes. Os mais fortes sobrevivem, tá certo? Não, não é isso, tá bom, gente? Não são os mais fortes que sobrevivem, são os mais adaptados que sobrevivem, tá bom? Charles Darwin nunca disse, o Lamarck dizia que os mais fortes sobreviveriam. O Darwin, não é que ele derrubou a teoria do Lamarck, mas ele trouxe uma nova, digamos, um novo conceito para essa coisa, para essa fala, né? Para esse termo. Não são os mais fortes que sobrevivem, são os mais adaptados, ok? E aí nós temos a evolução segundo Darwin, que traz que a variabilidade promove mudanças ambientais e aí essas mudanças selecionam as características mais vantajosas, os mais adaptados. Isso aqui, ó, seleção de características mais vantajosas pode ser traduzido para o quê? Os mais adaptados são os que vão sobreviver, tá? O meio seleciona características casuais dos seres vivos visando a adaptação da população, tá bom? A falha de Darwin nessa teoria explica a origem da variabilidade entre os indivíduos. Então ele tem uma falha dizendo que o meio vai selecionar. Não, o meio pode causar variabilidade, o meio pode causar mudanças, o meio pode provocar a adaptação e fazer com que o ser sobreviva, né? A seleção natural de Darwin é uma teoria plausível e até considerada real, né? E é utilizada pela ciência até os dias de hoje. Mas não dizer que é o meio que seleciona. Não, o ser está no meio, o meio muda, o ser muda, ele se adapta e ele sobrevive por causa do que o meio provocou nele. Não selecionou ele para sobreviver. Fez com que ele se virasse, né, em termos mais populares, para sobreviver. Beleza? Terminando aqui esse slide para não ficar tão grande, Lamarck versus Darwin, né, o pescoço da girafa. Eu vou deixar para a próxima aula, que esse é um assunto que leva alguns minutos aí. E eu parto daqui no próximo slide. Tá bom, pessoal? Obrigado pela aula de hoje. Não esqueçam que vai haver atividade relacionada a esse slide todo, tá bom? E atividade, obviamente, valendo nota no bimestre. Ok? Até a próxima aula. Grande abraço para vocês.